Eu me grito, acontece, me levanto, comigo eu falo, comigo eu canto, eu bato um papo, eu bato um ponto, eu tomo um drink, eu fico tonto. Quer conquistar bem-estar e ficar de bem com a vida? Eu sou Roberta Berlitz e posso te ajudar. Acesse meu contato pelo QR Code e saiba mais. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa Mulheres Quebrando Tabus aqui na Vale TV. Hoje eu trouxe uma convidada muito especial, que inclusive foi patrona da Feira do Livro esse ano de 2023 aqui em Novo Hamburgo, que é a Margarete. Mas antes de apresentar ela, eu queria agradecer os apoiadores do programa, o Majestic Drinks, a Roberta Berlitz, que é terapeuta e psicopedagoga, e também o Usual Brechó. Hoje eu estou usando uma calça lá do usualbrechó.com.br, mas essa calça ela já é minha, então se vocês quiserem outros produtos, vocês podem estar conferindo lá no Instagram das gurias. E hoje também estou usando uma blusa nossa do coletivo. A gente tem camisetas, então, com o nosso logo, a gente tem camisetas com estampas feministas, a gente tem outros produtos como chaveiros, bottoms, enfim, se você quiser conferir algum desses produtos, você pode entrar no nosso Instagram, @mulheresquebrandotabus. Bom, a temática de hoje, então, a gente vai falar sobre a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que ela é comemorada no dia 10 de dezembro. E nada mais do que a professora Margarete, que foi minha prof na pós-graduação, para falar sobre isso. Então eu queria agradecer a tua participação, a tua disponibilidade, te desejar boas-vindas aqui no nosso programa. Já é da casa, já veio aqui na Vale, mas enfim, que tu se apresentasse para quem está assistindo. Tudo bem, Jana? Que bom te rever aqui nesse programa e outro tipo de relação que a gente passa a estabelecer aqui. Bom, meu nome é Margarete Fagundes Nunes, sou antropóloga urbana, trabalho pensando a cidade. E sou doutora em Antropologia Social pela Universidade Federal de Santa Catarina. Atualmente atuo como pesquisadora associada do Banco de Imagens e Efeitos Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. E falar de direitos humanos é sempre um tema instigante e ao mesmo tempo polêmico em vários pontos, né, Jana? Uhum. A gente pode iniciar contextualizando um pouco por quê. Por que em algum momento a humanidade achou por bem que deveria ter uma Declaração Universal dos Direitos Humanos? O que aconteceu com a humanidade naquele período, a ponto de que esses estados nacionais se reunissem e pensassem, poxa, temos que ter algo mínimo em termos de direito internacional para garantir direitos básicos. E isso se deve muito às atrocidades da Segunda Guerra Mundial e toda a perseguição ao povo judeu e tudo mais que se a gente for olhar ali a contextualização, né, da Segunda Guerra Mundial, tudo mais que ocorreu naquele período. Então era preciso que a humanidade fizesse alguma coisa. E, bom, há várias críticas a isso, não é, Jana? Que é, inclusive, de que, bom, há muitos estados nacionais que colaboraram para a guerra, daqui a pouco ajudaram também a construir a Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas enfim. Então, o fato é que foi super importante, um marco, para que esses direitos fossem garantidos. E, a partir dali, muitos outros tratados, convenções, acordos internacionais surgiram. Então, a gente vai ter desta garantia da integridade à vida, que vai trazer muito forte a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ao direito de expressão política, ao direito de não ser violado em nenhum momento por discriminação de qualquer coisa, seja por gênero, seja por orientação sexual, nacionalidade, religiosidade. Enfim, vários outros direitos são assegurados na sequência. Nos anos 60, por exemplo, a gente vai ter uma convenção que vai trabalhar mais a questão da temática étnico-racial, vai tentar traçar algum acordo mínimo aí de erradicação do racismo, da discriminação racial. Nós vamos ter nos anos 70 uma convenção mais direcionada às mulheres,
Em 1975 foi o Ano Internacional dos Direitos da Mulher, foi um marco na história das mulheres. Logo depois a gente vai ter essa convenção que trabalha mais a questão dos direitos das mulheres. E aí, por aí vai, a gente vai ter, final dos anos 70, início dos anos 80, por ali também, uma convenção que vai trazer muito mais a questão, por exemplo, dos exilados políticos, do direito de não ser torturado, que, inclusive, se a gente for pensar, era bastante frequente na América Latina, por causa das ditaduras que aqui existiam. Então, nós vamos ver frequentemente que os direitos humanos, eles entram em conflito direto com o que está acontecendo em algum território, em algum estado nacional. Em algum momento político, não vai ter uma sintonia, né, nisso. Por exemplo, se a gente tem um direito internacional que está dizendo que ninguém pode ser torturado, e tu tens, naquele momento, um país, né, em algum território que está tendo a prática da tortura, a gente tem ali um tensionamento, uma tensão. Então, na verdade, os chamados direitos humanos, hoje, eles compreendem muitas frentes de luta, de muitos grupos organizados, desde gênero, orientação sexual, raça, etnia, direito à expressão política, os direitos civis e políticos, enfim. Tudo cabe dentro desse grande guarda-chuva que se transformaram os direitos humanos. Maravilha. E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre uma frase bem emblemática, que quando, principalmente de uns tempos para cá, a questão da polarização, que é direitos humanos para humanos direitos. O que a gente diria para essas pessoas? É que o que essas pessoas estão nos dizendo exatamente é que elas consideram que algumas pessoas têm direitos e outras não. Algumas pessoas não são tão humanas e, portanto, não têm que ter direitos humanos. Essa é uma das... Olha, eu vou dizer que esse é o debate mais polêmico dentro dos direitos humanos, e durante muito tempo, dentro da sala de aula, eu trabalhei muito isso, e era um debate sem fim, né? E eu sempre dizia para os alunos, e digo até hoje, os direitos humanos são para todos. E não somos nós, cidadãos e cidadãs, que julgamos. Para isso tem a justiça, a gente tem o Estado de Direito. Então, eu não posso punir o sujeito imediatamente. Tem que ter, ele tem o direito da defesa, inclusive a defesa é um direito do sujeito. Ah, mas ele cometeu tal crime, tal coisa, ele já tem que ser banido da sociedade imediatamente, enfim, aí vem os direitos humanos e dizem que o cara tem direito. Sim, ele tem direito de se defender. Tanto que vários casos já ocorreram de pessoas que foram massacradas até publicamente, depois se comprova de que é inocente. Porque as pessoas se enganaram, ainda mais hoje, com tantas fake news sendo espalhadas. Então, não somos nós, cidadãs e cidadãos, que devemos dizer, podemos até dizer de uma forma ou de outra qualquer coisa, mas não somos nós que vamos punir e vamos julgar o sujeito. Então, eu faço sempre a defesa do Estado de Direito, tá? E independente de eu gostar ou não, o sujeito é um ser humano. Aí é e ponto. Isso não tem discussão. Como é que eu vou hierarquizar os seres humanos e dizer esse aqui tem direito, esse aqui não tem direito? Não tem como fazer isso, né? Na verdade, essa é a grande questão, que nos direitos humanos esse ponto é chamado de universalidade. Essa é a questão da universalidade dos direitos humanos. Os direitos humanos são universais. Não existe um só sujeito neste mundo, neste planeta, que tu possa dizer aquele ali não tem direito. Ele é universal. É a grande marca dos direitos humanos. E trazendo um pouquinho para nosso chão aqui, que é a pauta das mulheres, né, as questões de gênero, o que tu percebe assim que os direitos humanos têm a contribuir com essa pauta?
Na verdade, todos esses pontos, para além da questão, por exemplo, que a primeira coisa que a gente lembra é a questão do combate à violência, né? Que, enfim, a questão da violação, às vezes, da integridade do ponto de vista físico e psicológico daquela mulher que está sendo agredida, porque a violência psicológica também é apontada como uma violência, porque às vezes a mulher não é agredida fisicamente, mas é agredida psicologicamente. Então a gente poderia, num primeiro momento, lembrar só desses direitos humanos. Mas não é só isso, é tudo. O direito a políticos e sociais, por exemplo, os direitos sociais e econômicos, o direito a uma moradia decente, o direito a acessar a educação, que durante um bom tempo, diga-se, as mulheres estavam fora. Então todos esses direitos humanos em geral são direitos humanos das mulheres também, né? E que foram e estão sendo conquistados devagarzinho e a duras penas, né? Inclusive o direito a ter um salário igual ao do homem, no caso de executar a mesma função, o direito de não ser discriminada por causa de uma gestação, ou porque tem filhos, porque tem que amamentar. Isso acontece muito no mercado de trabalho. O direito de ser reconhecida em determinadas funções, porque as pessoas às vezes ligam determinadas ocupações com o masculino e acham que as mulheres têm que ficar fora. Isso aqui não é coisa de mulher. Então, tudo isso, seja no mercado de trabalho, seja no campo da saúde, inclusive. Por que eu digo da saúde? Porque nós temos algumas necessidades e algumas questões que são específicas do nosso corpo de mulher. Então tem que ter um cuidado especial também, assim como os homens têm. Tem que ter esse olhar. Por exemplo, toda uma política voltada para as mulheres no campo da saúde. A questão do aborto legal, que é algo previsto em lei para a mulher que sofreu violência ou cuja gestação possa ser ameaçada por algum problema com o feto. Enfim, todas essas questões são direitos, né? Direitos das mulheres, então que tem a ver com saúde também. E tudo isso cabe, né? Por isso que eu chamo de grande guarda-chuva dos direitos humanos, dentro da política dos direitos humanos. São direitos humanos das mulheres. E tu como prof, assim, pensando na formação aí de crianças, de jovens, de adultos, de que forma a gente consegue trabalhar os direitos humanos na escola, na universidade, porque é um assunto, é uma pauta que ela atravessa todas as outras, né? Pois então, na verdade não é só na escola, né? Hoje a gente deposita muito na escola, mas é uma pauta da sociedade e onde as famílias têm um papel importante também. Eu fiquei pensando nisso, né? Até agora por ter sido patrona da Feira do Livro. A questão de saber que tem uma Feira do Livro na cidade, tem toda uma articulação da Secretaria de Cultura com a Secretaria de Educação, e as crianças vão muito para a feira pela mediação das escolas. E a gente vê que esse movimento dos pais terem a iniciativa de levar, às vezes ele é muito reduzido, né? Então, esse é um papel também das famílias, né? Eu só citei isso como exemplo, mas que tem muita coisa que a gente não pode depositar só para a escola. Por exemplo, a questão do respeito dos meninos com as meninas, das meninas com os meninos, enfim, vice-versa, né? Desde pequeninos, de dizer não tem que fazer isso. Porque às vezes a criança reproduz até uma atitude machista que ela observou do pai ou do tio ou de alguém. E aí isso pode também ser trabalhado pela própria família. Assim como outras questões de outra ordem. Não precisa ser só a questão de gênero, a gente está se detendo nessa, mas em outras questões. Então, tem muita coisa que todos nós podemos fazer todo o tempo. Porque tem uma questão que a gente deposita muito na educação formal, dentro da escola, mas os professores, eles precisam ensinar outros temas também. Então, a educação, ela é
uma obrigação da família também. Aí agora eu tô trabalhando com os conceitos de educação e ensino, né? Porque tu não pode deixar só para o professor trabalhar essas questões. É claro que o professor tem que trabalhar, mas ele não vai dar conta porque ali ele vai estar trabalhando essas questões misturadas com outras tantas questões que ele tem que dar conta, né? Então, a gente tem que criar espaços de discussão já no tempo todo, dentro das famílias. Quantas vezes nas famílias alguém faz uma piada racista, machista, homofóbica, seja lá o que for, e às vezes a gente fica constrangido e não fala nada. Por quê? Porque não quero arranjar um problema aí familiar, uma briga, uma desavença, mas tem momentos que não é questão de briga, às vezes é importante pontuar. Olha só, fulano, isso que tu estás dizendo, isso reproduz aí um machismo que não é legal, porque inclusive às vezes tem criança junto, né? Então a gente tem que estar trabalhando essas questões o tempo todo, em todos os espaços, a meu ver. Muito importante. Entramos sempre na pauta da educação, porque eu sou professora. Sim. E a gente também teve agora o programa do Dia das Crianças, que também falamos na questão da formação das crianças, e é muito importante isso que tu traz do compromisso que a família tem que ter, que muitas vezes é terceirizado. Então, é um dever de todos e, de fato, essa questão de piadas, de temáticas, que às vezes a gente abafa ou ri para não criar um desentendimento, o quanto é importante a gente estar sempre problematizando isso. Não que a gente vá trazer verdades absolutas, mas sim questionar se isso, de fato, vai estar reproduzindo e formando pessoas que são capazes de viver com a diversidade, né? Exatamente. E de que é possível fazer um outro tipo de humor sem diminuir as pessoas. Ou pelo menos alguns grupos específicos que sempre são eleitos para ser alvo de piadas. Inclusive se teve até algumas polêmicas em relação a alguns comediantes, esses que fazem stand-up, né? Sobre as piadas, enfim, né? Mas que são coisas que a gente precisa realmente pensar. Até nós, né? Eu, enquanto defensora aí de várias pautas sociais, eu me coloco, assim, me vigiando seguidamente sobre diversas questões, falas, piadas, enfim, que não cabem mais. Sim, é que nós não estamos fora da cultura, né? Porque a gente está fazendo esta crítica, mas essa cultura, ela está arraigada, então a gente também tem que, em nenhum momento, tentar evitar reproduzir isso, mas nós não estamos fora da cultura. Estamos imersos, todos nós, né, nesta cultura. Exatamente. A gente acabou entrando na temática e eu não fiz a pergunta à nossa geradora, que é: qual tabu tu quebrou por ser mulher? Ou quais, né? Quais tabus? Eu acredito que o primeiro deles é a questão de me afirmar como mulher sem necessariamente ser mãe, porque tem uma relação muito direta entre essa questão da feminilidade e da maternidade. Como se as mulheres que não fossem mães fossem menos mulheres. Isso é muito forte na sociedade. Ou seja, que para te afirmar, para eu me sentir mulher, eu tenho que ser mãe. Então, acho que esse foi o principal tabu, a gente sabendo o peso que tem a maternidade, né, na nossa sociedade, nas sociedades em geral, né? Então, em vários momentos eu já fui cobrada, as pessoas às vezes quase te dizem assim: ai, coitadinha. Elas não trabalham com a ideia de que pode ter sido uma opção, que pode ter sido alguma coisa bem resolvida. Não, coitada, não teve filhos. Só se descobre o que é amor quando tem filhos, só se descobre o que é ser mulher quando tem filhos. Bem importante essa pauta que tu traz. E entramos também numa outra discussão que antes tu
comentou e que é importante, eu acho, a gente falar também, que é sobre o aborto, né? Do direito ao aborto, e aí entendendo que o aborto é uma questão também de saúde pública, né? De um direito humano, né? Se tu quiser trazer um pouquinho essa temática, que é muito polêmica, mas que é muito importante a gente estar debatendo também. Sim, e não é só no Brasil que ela é polêmica, em vários estados nacionais, né? O Brasil, a gente conseguiu avançar um pouco nisso lá final dos anos 90, eu acompanhei toda uma discussão no final dos anos 90, com a formação dos comitês gestores, para atendimento às mulheres em situação de violência, para atendimento pelo SUS, quando fosse o caso do aborto legal, porque a questão do aborto, em todos os outros casos no Brasil, ainda é condenado, né? Ainda é considerado crime. Então, uma das grandes pautas hoje do movimento feminista, do movimento de mulheres, é a descriminalização do aborto. Não só naqueles casos do aborto legal. Então, isso é uma luta histórica das mulheres em nível de mundo, não só do Brasil. E hoje se coloca novamente. Por quê? Porque se sabe que aqui tem um recorte de classe. Porque as mulheres com mais poder aquisitivo, que entendem que não têm de ter aquele filho, elas recorrem conseguem acessar ou clínicas clandestinas, de algum modo ou de outro, porque elas conseguem pagar. Há métodos teoricamente mais seguros. Mais seguros. E as mulheres mais pobres, sem essas condições financeiras, elas ficam mais vulneráveis e acabam morrendo por práticas nem um pouco indicadas pela saúde, ou seja, introduzindo coisas na vagina, vários aspectos que a gente sabe que acontecem, né? Tem coisas até que a gente nem acredita que acaba acontecendo, porque a mulher não sabe como fazer, entra em desespero e acaba fazendo. Então, é um problema sério, porque a gente sabe que tem um recorte de classe, e aí acaba sendo também um pouco de hipocrisia. Quem está morrendo, tá? E aquela mesma criança que às vezes nasce numa condição que não é favorável, e que vai ocupar as ruas, depois ela sofre violência. Então também é uma hipocrisia. Porque se tem que cuidar daquela criança, então por que não cuida depois? Quer dizer que a defesa é só antes de nascer? Depois que nasce, não. Porque olha, um absurdo que no Brasil, para cuidar das nossas crianças, a gente tem que ter uma legislação específica que diga que a criança não tem que ficar na rua, que como a gente tem o Estatuto, né, da Criança e do Adolescente. E toda uma legislação protetiva. Que bom que tem, mas eu quero dizer que quando também tem, sinaliza, quando tem lei, sinaliza que não tem na vida, né? Então a gente precisa da lei para poder fazer. Assim como todas as outras coisas, né? A gente tem estatuto de quase tudo no Brasil, né? E nós temos uma boa legislação e a gente vem conquistando isso, a sociedade vem conquistando isso desde a Constituição de 88. Mas a gente tem que transcender a questão da lei. Que bom que a gente conseguiu garantir na lei, mas a gente tem que garantir na vida, no dia a dia. A gente percebe muito essa distância, né? Pegar como exemplo muito prático o SUS, né? A legislação do SUS é maravilhosa, mas a distância entre a prática, né? Por aí várias questões imbricadas, mas assim como datas comemorativas, né? A gente tem que ter algumas datas, né? Dia da Mulher, Dia da Visibilidade Lésbica, Dia contra a Homofobia, Dia da Consciência Negra, porque a gente ainda tem algum tipo de questão aí que não favorece as pessoas. Exatamente. Né? E que maravilha que a gente tem o SUS, tem vários países que não tem nada. As pessoas às vezes pensam, mas como assim que não tem? Não, tem países que não tem nenhuma garantia de saúde, que você ficar doente, você vai morrer se você não tiver dinheiro. Então o Brasil tem essa grande conquista, olha como foi importante o SUS agora na pandemia. Imagina, olha, a gente já enfrentou situações terríveis durante a pandemia. Vocês imaginem se a gente não tivesse o SUS, o que seria? Então a gente tem que fazer a defesa do SUS para que a gente consiga qualificar o serviço, qualificar todos os serviços que existem dentro do SUS, mas defendê-lo, porque é de suma importância ter um serviço único de saúde. E eu queria até deixar como contribuição também a indicação
que eu tive contato nas tuas aulas da pesquisadora Débora Diniz, que trabalha muito sobre essas questões aí de aborto, direito das mulheres, né? Inclusive ela também fugiu, né, um determinado momento por perseguição política, né? Então é uma grande personagem aí que a gente pode estar estudando e buscando. Inclusive esse ano ela estava fazendo um curso de extensão na UNB em parceria com uma outra professora, gratuito, né? Então é muito interessante seguir ela, acompanhar aí que ela faz vários movimentos. As lives desse curso de extensão estão disponíveis no YouTube, então é uma pessoa também muito interessante para a gente estar discutindo. Infelizmente a gente está chegando para o final já do programa. Eu queria te pedir então deixar livre, se tu quiser fazer alguma fala final, enfim, fique bem à vontade. Eu quero só dizer que essa defesa dos direitos humanos, ela é extremamente legítima, porque muitas vezes as pessoas pensam, direitos humanos é para defender o outro, mas eu não faço nada de errado. Não. Todos nós, em algum momento ou outro na vida, nós vamos precisar dos direitos humanos. Em algum momento ou outro. É direito de todos nós, porque tu em qualquer momento pode ser violado. Seus direitos. Eu já fui confundida com outra pessoa na rua. A polícia me abordou de forma indevida. Eu já contei isso até em sala de aula, não sei se tu lembras. E eu tive que prestar conta de algo que eu não sabia o que estava acontecendo ali. E a primeira coisa que eu lembrei foi dos direitos humanos. Eu disse, peraí, eu tenho direitos, vocês não podem me levar assim. E até eu conseguir justificar que havia uma confusão ali, demorou. Aliás, eu fiquei a manhã toda. Então, é extremamente importante. Não é para o outro, é para mim também. É para mim e para o outro, é para todo mundo. É isso que eu quero dizer. Porque as pessoas pensam, não, eu não faço nada de errado. Então, para que eu quero direitos humanos? Não, todos nós precisamos. Então, vamos fazer a defesa dos direitos humanos todo o tempo. Eu, enquanto mulher, eu tenho que ter essa liberdade de transitar, de circular pelas ruas em qualquer horário sem ter o medo. Claro, todos nós temos medo. Temos medo da violência urbana, isso pode acontecer com homens e mulheres. Mas tem violências específicas que as mulheres são vítimas. Então, eu tenho que ter o direito de poder circular sem precisar sentir esse medo, sem ter esse medo. Então, esse é o meu recado final, né, com relação aos direitos humanos. Que fazer a defesa dos direitos humanos é fazer a defesa de direitos fundamentais que dizem respeito a todos nós. Maravilha. Margarete, queria muito agradecer a tua participação hoje. Com certeza uma aula aí para todo mundo. A gente sempre aprende muito contigo. Queria agradecer aos nossos telespectadores, pedir para que você compartilhe esse vídeo, né, já que os direitos humanos são para todos. Compartilhe com todos, né? E a gente agradece a sua audiência. Até o próximo programa.